Boa noite. O assunto da aula de hoje são as doenças benignas das tubas uterinas e dos ovários. Vamos ver as principais doenças que causam lesões nas trompas, nos ovários e que determinam muitas vezes dor ou infertilidade e muitas vezes também, a maioria das vezes inclusive, são assintomáticas. As doenças das trompas e dos ovários, a maioria das vezes os pacientes têm alguma alteração e os sintomas são bastante tardios ou nem aparecem, são às vezes, muitas vezes descobertos através de exame de imagem, como ultrassom ou num exame de uma gravidez, acaba descobrindo que tem alguma alteração. Nas doenças das tubas uterinas, as principais, existem raridades, que são as doenças congênitas, a ausência, quando nasce com a ausência de uma ou das duas trompas, mas a grande maioria das doenças nas tubas uterinas são decorrentes de inflamações, de processos infecciosos. Os cistos nas trompas podem ser de origem congênita. A hidrossalpinge muitas vezes é uma doença, nós vamos explicar depois, é uma doença que pode estar relacionada a inflamações nas trompas e a cirurgias nas trompas, sequelas após cirurgias, mesmo cirurgias que não são de origem ginecológica, mas principalmente as de origem ginecológica, e sequelas após também cirurgias nas trompas, como laqueadura, como cirurgia para liberação de aderências, de cistos nos ovários, miomas no útero, podem causar alterações nas tubas uterinas, e mesmo uma apendicite, uma doença intestinal, por exemplo, pode também causar aderências, lesões nas tubas uterinas. Aí a gravidez ectópica tubária é uma doença bastante frequente nas tubas, que exige bastante atenção quando as mulheres engravidam, pelo alto risco aí de hemorragia interna, de rotura da trompa e com consequências aí, às vezes até de risco de morte para a mulher. Aqui uma imagem de uma cirurgia de um útero, aqui as duas trompas, as fímbrias das trompas, elas que captam os óvulos, e aqui os dois ovários, aqui uma pequena aderência atrás do útero, aqui a região do intestino e aqui em cima a região da bexiga. Então aqui as duas trompas e aqui os dois ovários, que são o foco da atenção da nossa aula de hoje. As doenças inflamatórias pélvicas e as salpingites, a maioria das vezes são adquiridas por via de transmissão sexual. Entre elas, os principais agentes causadores são gonococo, gonorreia, clamídia, micoplasma e ureaplasma. Tuberculose tubária é bastante rara, mas pode comprometer as trompas, bactérias anaeróbias e às vezes algumas infecções pélvicas e peritoneais, como por exemplo uma apendicite, pode causar uma lesão na trompa, ou uma endometriose causando uma lesão também na trompa, que não seria de origem bacteriana ou viral, seria uma inflamação decorrente de uma alteração do endométrio que acaba crescendo numa região fora do útero, um sítio que não é o habitual dele. As doenças na trompa de origem inflamatórias e infecciosas, a trompa é um órgão muito vascularizado, é um órgão bastante fino, delicado, e normalmente essas doenças causam, quando tem infecção na trompa, existe uma dor pélvica geralmente intensa, aguda ou uma dor crônica. Pode ser unilateral ou bilateral, se compromete as duas trompas é bilateral, ou se compromete uma das trompas é unilateral. Dor durante a relação sexual, nos casos de inflamação aguda principalmente, a secreção, corrimento pelo colo uterino, normalmente purulenta, com odor. Febre pode estar associada, piora do estado geral da pessoa e uma consequência a nível tardio crônica é a infertilidade. Geralmente essas doenças inflamatórias que acometem a trompa causam uma destruição no epitélio que conduz o óvulo e o espermatozoide, para ocorrer a fecundação. A salpingite, doença inflamatória, pode cursar com sinais e sintomas de peritonite, de uma inflamação generalizada no abdômen, muitas vezes, inclusive, acaba exigindo uma cirurgia nesse caso. E
E no exame clínico ocorre uma dor intensa quando a gente faz o toque na mobilização do útero e no toque vaginal das regiões das trompas, das regiões parauterinas ou paraovarianas. Normalmente o tratamento é clínico, baseado no uso de antibióticos, via oral, endovenoso, internado ou não, depende da característica de cada lesão, de cada inflamação. E as cirurgias são destinadas nos casos de agravamento do estado geral, sinais de peritonite, ou nos casos que não há melhora clínica com tratamento com antibiótico. E depois avalia-se, no caso de infertilidade, o tratamento da infertilidade. Se houver alguma lesão nas trompas, quando ela é bilateral, opta-se ou pela cirurgia, que normalmente tem uma taxa de resolutividade, de resultado não muito desejada, ou mesmo as técnicas mais modernas aí de fertilização in vitro, de reprodução assistida. A hidrossalpinge e os cistos tubários são bastante comuns, principalmente após infecção ou após alguma cirurgia nas trompas, nos ovários, quando um dos lados da trompa se entope e acumula um líquido dentro. Esse líquido geralmente ele é um líquido que a própria trompa produz e como ela tem alguma obstrução, ele não tem por onde sair, não sai por dentro do corpo uterino, nem pela trompa e ele se acumula. Então aqui a gente vê uma imagem de uma trompa bastante dilatada e aqui o ovário adjacente, um pouquinho de sangue aqui que deve ser da própria cirurgia. E normalmente essas hidrossalpinges elas podem ser assintomáticas e às vezes, dependendo do tamanho, da localização, elas podem causar bastante dor. Obviamente uma trompa com esse grau de lesão aqui, possivelmente ela incapacita a mulher, pelo menos a esse lado aqui onde tem a lesão, de ter a fecundação nessa trompa. Ela pode causar infertilidade quando acomete as duas trompas, ou ser um local também, se ocorrer a fecundação aqui, um local de implantação de uma gravidez ectópica nessa região. Alguns cistos na trompa podem ser, a maioria deles são pequenos, múltiplos e não causa nenhum problema. Alguns cistos podem crescer e causar desconforto, dor, aumento de volume, como é esse cisto aqui, bastante volumoso. A gravidez ectópica tubária, gravidez na trompa, é quando a gravidez ocorre a fecundação fora da região habitual, que seria nessa parte interna do útero. Ela pode ocorrer na parte de dentro do músculo do uterino, na região cervical, no colo do útero, ou mesmo aqui na região abdominal, no ovário, e mais frequentemente ocorre em uma das trompas, principalmente na porção aqui istmica e na porção ampular das trompas. Como sinais e sintomas, a mulher normalmente tem um atraso menstrual, ela pode apresentar ou não sangramento uterino e normalmente ela vem acompanhada de bastante dor pélvica importante, normalmente com sinal de irritação peritoneal, porque invariavelmente essas gestações que ocorrem na trompa, todas elas, praticamente todas, elas acabam rompendo a trompa e causando uma hemorragia interna, isso por volta do segundo, terceiro mês de gravidez. Então, toda vez que nós encontramos uma gravidez ectópica na trompa, como aqui é o caso de uma trompa já totalmente rota e um fetinho já de cerca de 12, 13 semanas aqui, esse é um caso em que o abortamento, mesmo no caso de um feto vivo, ele é um abortamento autorizado por lei, pela justiça e nem se discute, né? Esse feto é inviável, invariavelmente ele vai causar uma hemorragia interna com risco de morte para a mãe e raríssimo dele chegar até uma gravidez que seja viável para ele nascer bem. Não é possível ele ser reimplantado dentro do útero, então o médico vê-se obrigado a fazer um tratamento clínico ou cirúrgico, a maioria das vezes cirúrgico, para tratar esse problema. As neoplasias benignas dos ovários são doenças bastante comuns, infelizmente não causam normalmente nenhum problema para a mulher, a maioria das vezes não tem sintomas nenhum. Os cistos dos ovários são doenças extremamente comuns, eles são transitórios, eles podem aparecer e desaparecer espontaneamente. A maioria das vezes são cistos fisiológicos que ocorrem durante o ciclo menstrual. Cresce um cisto da onde vai se originar o folículo ovariano. Muitas vezes esses cistos não se rompem ou ficam hemorrágicos e depois de alguns meses eles desaparecem.
Podem haver sintomas como dor pélvica, desconforto, e muitas vezes são achados ocasionais de exames. Normalmente são cistos pequenos, abaixo de 2,5 cm, raramente eles têm um crescimento no decorrer dos meses. Aqui um ovário normal, com pequeno cisto de ovulação aqui, e aqui um ovário com um cisto maior, prestes a ovular. Normalmente são relacionados à ovulação e desaparecem sozinhos, não devem ser operados. A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome que ocorre em múltiplos desenvolvimento de pequenos cistos em ambos ou em um dos ovários. Ela normalmente está associada a hiperandrogenismo, a masculinização, a crescimento de acne, pelos no corpo, obesidade e infertilidade muitas vezes. As mulheres têm dificuldade de ovular. Esses cistos são pequenos, são múltiplos, geralmente não causam dor, causam mais irregularidade menstrual e alterações na pele, como acne e crescimento de pelos no corpo e alterações menstruais. A infertilidade pode ocorrer ou não, normalmente são transitórios, muitas vezes nem precisam de tratamento, às vezes só a correção de dieta, exercício, emagrecimento pode resolver esses cistos, e raríssimo de necessitar de alguma intervenção cirúrgica. Eles são bem tratados clinicamente, se resolvem na maioria das vezes. As endometrioses de ovário, principalmente, é uma doença que causa bastante dor, principalmente no ciclo menstrual. A mulher começa a apresentar depois de uma certa idade, geralmente entre os 18 e os 35 anos, de uma dor pélvica de intensidade grande. Ela piora bastante durante o ciclo menstrual, muitas vezes associada à dor durante a relação sexual também. E muitas vezes associa-se também à destruição do tecido normal das trompas, do ovário, causando infertilidade e dor pélvica crônica. A endometriose é o crescimento do endométrio, que é a camada interna do útero, que é a camada que a mulher menstrua. Esse endométrio muitas vezes já nasce com a mulher ou cresce por refluxo, porque são várias teorias por que aparece essa endometriose. Mas enfim, o endométrio começa a se desenvolver em locais fora do útero, como nas trompas, no peritônio, no intestino, na bexiga e mais comumente nos ovários. E nos ovários, quando a mulher menstrua, também pode ocorrer algum sangramento nesse tecido endometrial no ovário. Esse sangramento normalmente ele forma um cisto no ovário com um conteúdo líquido, o sangue, que ao longo do tempo ele começa a ficar mais escuro. Aqui um ovário bastante aumentado de tamanho, aqui a trompa está puxada para cima, aqui o útero, e aqui um ovário com característica de endometrioma. Se romper esse cisto aqui, sai um material achocolatado, um líquido como se fosse um sangue coagulado, amarronado de dentro. Os tumores benignos do ovário, a maioria são císticos, podem ser benignos ou malignos. A grande maioria é benigno. Dentro dos tumores, principalmente em mulheres jovens, existe o teratoma maduro cístico, que é um tumor composto de vários componentes, pode ser cisto, cabelo, pelo, dentes, ossos, gordura. Tem tudo quanto é tipo de material de conteúdo epitelial. A diferença entre os teratomas maduros, benignos e imaturos é feita geralmente quando se faz a biópsia. Os teratomas imaturos podem ser malignos e felizmente eles são raros. As neoplasias de células epiteliais, como o cistoadenoma e o cistoadenocarcinoma, são raras, geralmente em mulheres idosas, e geralmente são massas bastante volumosas que não apresentam nenhum sintoma e que a mulher acaba percebendo devido ao grande tamanho, volume abdominal, ou aí, a partir daí, quando cresce bastante, começa a apresentar alguma dor, algum desconforto pélvico abdominal. Aqui um teratoma, uma imagem de uma cirurgia de um teratoma de ovário, que mostra o tecido gorduroso, aqui tecido ósseo e assim por diante. Aqui pelos, dente, ossos, dentro desse cisto existem lesões císticas com conteúdo líquido e sólidas, muitas vezes com conteúdo maciço, com osso, com nervo, com dente, com pelo. Normalmente elas são benignas, podem ser encontradas em qualquer idade, mas na mulher jovem é mais frequente.
E os sintomas das tumores de ovário, geralmente eles são muito pouco característicos. A mulher só sente uma dor na região pélvica, muitas vezes nem sente nada. É um sintoma agudo, é quando o tumor é grande, ele torce, daí causa uma necrose desse tecido, um infarto do ovário, e aí a dor é realmente bastante intensa, principalmente quando ocorre essa obstrução dos vasos sanguíneos nos ovários ou quando tem alguma obstrução do trato urinário. Alguns tumores, principalmente na infância, são produtores de hormônios e podem estar relacionados com puberdade precoce, com sinais de masculinização, como aumento de pelos e queda de cabelo, e até pode provocar até sangramento em meninas jovens e crescimento de seios e tudo mais. E muito difícil no exame clínico diferenciar um tumor benigno e maligno apenas pelos sintomas. Geralmente aí você precisa de um exame de imagens, marcadores tumorais no sangue para pesquisar isso, e a conclusão diagnóstica se o tumor é benigno ou maligno no ovário, ela só se dá com um diagnóstico de certeza quando a mulher é submetida à cirurgia e retirada desse tumor. Então, na investigação, os exames de imagem, principalmente o ultrassom, a tomografia e ressonância, ajudam bastante. E a avaliação de marcadores tumorais no sangue também, o principal deles é o marcador chamado CA125, para os tumores de ovário. O CA125 também é útil na diferenciação de endometriose do ovário.